começar lá. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo bem? Esperar o pessoal chegar aí para poder a gente começar rapidinho. Um minutinho. Ok, já tem 17 pessoas. Vamos começando para a gente poder. O pessoal vai chegando, tá bom? Bom dia a todos. É bom estar com vocês nesta manhã, né? Manhã de domingo. E ontem eu coloquei lá no grupo da igreja que hoje é o dia do jejum nacional, né? Conclamado aí pelo nosso presidente da República e apoiado por vários pastores de renome. E nós estamos fazendo jejum agora na parte da manhã e algumas pessoas perguntaram como é que vai ser esse jejum, de que horas a que horas. Aí fica a critério de cada um faz o jejum da forma como achar melhor, né? Até porque o jejum é algo coletivo hoje, mas é algo que você precisa fazer conforme as suas possibilidades, né? Porque se você não conseguir fazer o jejum, por exemplo, até meio-dia, você pode fazer até 10h30, 11 horas, 10 horas, aí fica a seu critério. Não tem algo que a gente possa dizer assim, tem que ser o jejum até 2 horas da tarde. Não existe isso, né? Mas que você possa estar fazendo o seu jejum. E o mais importante do jejum é você estar em sintonia com Deus e você estar orando também, né? Nesse momento, está orando, está colocando a nossa nação diante de Deus, colocando toda essa situação, não só o Brasil, mas também outros países, né? Como a Itália, como os Estados Unidos, como a China, né? Que apareceram mais alguns casos lá, como outros países que já estão também, que Deus possa estar tendo misericórdia sobre essas vidas, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por nós estarmos aqui e vamos colocar diante de Deus a questão do nosso jejum, né? Que Deus possa estar entrando com providência sobre toda essa situação, sobre tudo isso que tem
tem acontecido no nosso país, sobre tudo isso que tem acontecido nas nossas casas, sobre tudo isso que tem acontecido em outros países também, tá bom? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti e dizer muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor, de, ó Pai, agora como escola bíblica dominical, nós estarmos louvando a Deus através da Tua palavra e dizendo, ó Pai, que o Senhor é o Deus grande, o Senhor é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, nós queremos colocar a nossa nação diante de Ti, nós queremos colocar, ó Pai, as nossas vidas diante de Ti, que o Senhor possa dissipar, ó Pai, todo este mal que existe, ó Pai, em nosso país, que existe em outros países também, ó Pai, que se chama coronavírus, que em nome de Jesus, o Senhor possa, ó Pai, estar trazendo, ó Pai, o refrigério, o alívio, possa estar trazendo a cura, ó Pai, para todo este mal, Senhor. É o tempo, ó Pai, que nós temos para estarmos louvando ao Senhor de forma melhor, ó Pai. Sim, nós acreditamos nisso, é tudo permissão do Senhor, mas em nome de Jesus, ó Pai, que é o tempo também que nós achamos, ó Pai, de que o Senhor tem que entrar com providência e nos livrar de todo este mal para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós acreditamos, ó Pai, na Tua intervenção, nós acreditamos no Teu milagre, nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor pode fazer infinitamente mais. E nós queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor pela providência que o Senhor já está tomando sobre toda esta situação. Nós colocamos, ó Pai, o nosso presidente da República nas Tuas mãos, toda a equipe que ele, Senhor, coordena, todo o Ministério da Saúde, que em nome de Jesus eles possam ser guiados pelo Senhor para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Agora, Senhor, fala aos nossos corações através da Tua palavra, através da lição da escola dominical nesta manhã, que o Senhor possa falar, ó Pai, as nossas vidas, possa falar aos nossos corações, para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria convidar vocês a abrirem a sua Bíblia lá na primeira carta de João, no capítulo 3, a partir do verso 1. Nós hoje vamos falar sobre os filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus? Nós temos sido filhos de Deus? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e nós vamos ler de forma bem rápida, né, a partir do verso 1, na verdade a partir do verso 28 do capítulo 2, que ele é uma sequência. Então nós vamos ler a partir do verso 28 até o capítulo 3, verso 24, e eu queria que você acompanhasse comigo. 1 João, capítulo 2, verso 28, até o capítulo 3, verso 24. E diz assim: Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afetamos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveres de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu,
nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do Senhor, em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos, e ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Eu queria discorrer com vocês hoje sobre os filhos de Deus, né? Nós precisamos reconhecer os verdadeiros filhos de Deus. Ser filho de Deus é uma concessão do gracioso amor de Deus. A Bíblia, ela nos ensina que a humanidade pode ser dividida em dois grupos distintos. Quais são esses dois grupos distintos? Criaturas de Deus e filhos de Deus. Todo ser humano é uma criatura de Deus, né? Mas nem toda criatura de Deus é um filho de Deus. Por que isso? Filhos de Deus são somente aqueles que acreditam e recebem a Jesus como único e suficiente Salvador. O ensino bíblico sobre os filhos de Deus, queridos, é chamado de doutrina da adoção, né? Os teólogos resumiram assim o ensino da adoção. Olha só como é interessante. Todos os que são justificados é Deus servido em o seu único Filho, Jesus Cristo, e por ele fazer participantes da graça de adoção. Por esta graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégio deles. Tem sobre si o nome deles. Recebem o espírito de adoção. Têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos.
como por um único Pai, nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção, e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Os principais textos que embasam essa doutrina, eles são Efésios 1,15, que eu queria ler com vocês. Efésios 1,15 é muito interessante o que ele fala aqui. Olha só o que ele fala em Efésios 1,15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Também tem lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e 5, Romanos 8, 17 e João 1, 12 e 13. Em 1 João 1, 3, que nós lemos, 1 João 3, não 1, 3, 1 João capítulo 3, o apóstolo responderá a todas essas perguntas. Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? Nós já vimos que os filhos de Deus, eles são pessoas que entregaram a sua vida a Jesus. O ser filho de Deus, ele está baseado lá no versículo 1 e versículo 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveres de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O verdadeiro cristão é alguém que conhece a Deus e que é nascido de Deus. Está baseado lá em 1 João 2, 29 e 1 João 3, versículo 1, que nós lemos. E aí há 3 lições que eu queria trazer para vocês, importantes neste verso do versículo 1. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, e por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. A primeira lição que traz aqui, que o Filho foi gerado por Deus. O Filho foi gerado pelo próprio Deus. Ser filho de Deus não é apenas uma posição legal, não é apenas uma posição de privilégio, mas de uma geração ou reprodução espiritual. Filho de Deus significa ser filho gerado, mas todos os que quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Está lá no versículo 12 do capítulo 1 de João. Observe que a pessoa que recebe a Jesus, ele tornou-se um filho de Deus por meio do nascimento espiritual. O filho é alguém que é nascido de Deus. A adoção de um filho acontece através de um processo jurídico. Quando você quer adotar um filho, você tem que ir por vias legais, juridicamente. Mas a geração de um filho legítimo se dá por meio de um ato de amor. E esse ato de amor, ele se dá pelo fato de Jesus ter entregue a sua vida por cada um de nós. E também é expressado lá em João 3, no versículo 6 a 8, onde Jesus tem um encontro com Nicodemos. E ele vai falar assim, olha, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Trata-se de um novo nascimento, ou um nascimento espiritual produzido pelo Espírito Santo. O que na verdade ali Nicodemos não estava entendendo era esse fato de eu ter que nascer de novo. Nós conhecemos a passagem
E para você também que conhece, Nicodemos foi até Jesus e ele sabia que Jesus era o mestre. E quando Jesus falou, olha, importa que você precise nascer de novo. E ele indaga Jesus e fala, olha, que negócio é esse de nascer de novo? Como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus fala para ele, você precisa nascer da água e do Espírito. Eu não quero que você nasça da carne novamente. Porque Jesus estava falando exatamente isso. Eu não quero que você nasça simplesmente da carne. Eu quero que você nasça por dentro. Você tem que vir, o seu nascimento novo, ele tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. A segunda lição que esse texto do versículo 1 traz para a gente é que o filho é uma expressão de amor. Né? Ser filho de Deus é uma concessão do gracioso amor de Deus. É uma expressão de amor, onde está escrito lá no versículo 16 do capítulo 3 de João, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. João usa esse adjetivo grande para descrever o amor de Deus por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? Tal maneira a ponto de dar o seu único filho para que ele pudesse morrer por cada um de nós. O amor de Deus é tão grande, é um tamanho imenso, é grande em seu tamanho. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Está lá em João 15, versículo 13. O amor de Deus é grande em sua durabilidade. De longe, lá em Jeremias 31, versículo 3, ele vai dizer, olha, o amor de Deus é grande em sua durabilidade. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno, eu te amei, por isso, com benignidade, te atraí. O amor de Deus é grande em sua incondicionalidade. Quase que não sai. Né? Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, versículo 8, vai dizer assim, o amor de Deus é grande em sua incondicionalidade, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. A terceira lição, para a gente poder correr um pouquinho, que tem mais coisa para ver, que nos traz esse versículo primeiro, de 1 João 3, é que o filho não é reconhecido pelo mundo. Tem muita gente que gosta de ser reconhecido por qualquer coisa que faça, principalmente dentro da igreja, né? Infelizmente. Acho que o nosso ego, ele chama a atenção em relação a isso, né? Quem não gosta de um abraço, quem não gosta de ser elogiado, todos nós somos assim. Mas olha, ser filho de Deus, muitas vezes você não é reconhecido pelo mundo. Mas por quê? João nos diz que de fato somos filhos de Deus, embora isso não seja percebido pelo mundo. E aí ele vai dizer, olha, por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Ser filho de Deus é uma identidade espiritual, imperceptível ao mundo. A nossa filiação ainda não é visível, mas um dia ela será. Lá em Romanos 8, versículo 19, ele vai dizer assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Paulo vai falar para a igreja de Roma. João vai mais adiante e ele fala, olha, o mundo não só desconhece a natureza espiritual do Filho de Deus, mas também odeia aos que se apresentam como filhos de Deus. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia.
Lá em 1 João 3, versículo 13, ele vai dizer isso, né? Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O segundo ponto que eu quero trazer, então nós vimos que o ser filho de Deus é em 3 pontos. O filho foi gerado por Deus, o filho é uma expressão de amor e o filho não é reconhecido pelo mundo por enquanto, né? O segundo ponto que a lição nos traz é que o perfil espiritual de um filho de Deus. Qual é esse perfil espiritual? Nós precisamos ter esse perfil espiritual de um filho de Deus. Após definir quem é o filho de Deus, João apresenta evidências que comprovam a identidade de um verdadeiro filho de Deus. Há muitas pessoas que se dizem crentes, mas não são. Há muitas pessoas que falam assim, eu sou crente. Crente até o diabo é, né? Porque ele crê que Jesus existe, ele crê que Deus existe, né? Foi o próprio Deus que o fez. Mas ser verdadeiramente filho de Deus é aquele verdadeiro cristão. O que é um cristão? Um cristão, né, é uma miniatura de Cristo, né? É aquele que faz as coisas que Cristo faria. Ser um verdadeiro cristão é andar conforme Cristo andou, é fazer com que as coisas que Cristo fez se tornem verdadeiras na sua vida, né? E o perfil espiritual de um filho de Deus, ele não é simplesmente dizer assim, eu sou crente, eu vou à igreja, eu sou temente a Deus, eu creio em Deus. Mas você tem que ser verdadeiramente converso, né? Ou seja, aquele que se converteu verdadeiramente, genuinamente. E nós precisamos olhar para elas e não vemos, e quando olhamos para essas pessoas, não vemos sinais ou marcas de uma pessoa convertida por Deus, nós identificamos logo, no momento, ela é simplesmente alguém que é uma pessoa crente, ela apenas acredita que Deus é bom, né? Que Jesus morreu na cruz por ela, mas ainda não teve uma experiência com Deus verdadeiramente, ou seja, não brotou de dentro para fora o desejo de ser um verdadeiro cristão. Mas quais são as marcas espirituais que identificam um verdadeiro filho de Deus? Bom, a primeira marca é que o filho de Deus está em processo de santificação. E santificação é algo que nós precisamos lutar todos os dias e ver todos os dias. Santificação é nós estarmos separados por Deus para uma grande obra. João fala da filiação como algo em desenvolvimento. E lá em 1 João 3, versículo 2, aí eu quero partir para o versículo 2, ele vai dizer assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Neste verso, João apresenta 3 etapas ou 3 tempos da nossa filiação. A primeira etapa é o nosso passado, né? Antes da nossa conversão, nós éramos filhos de Deus, mas filhos da ira. Antes da nossa conversão, nós não conhecíamos a Deus como verdadeiramente Ele o é. Antes de Deus, antes da nossa conversão, nós vivíamos no mundo e fazíamos as coisas do mundo por mais que nós fôssemos tementes a Deus. Então o nosso passado, como diz, o nosso passado nos condena, né, de uma certa forma. E muitas pessoas, o passado delas os condena. Mas eu quero dizer para vocês que o seu passado, ele foi jogado no mar do esquecimento. A partir do momento em que você aceitou a Jesus, em que você colocou a sua vida diante de Deus, o seu passado, ele foi jogado no mar do esquecimento. O segundo ponto
que ele traz aqui, o segundo tempo, é o tempo presente, né? Agora somos filhos de Deus, quer o mundo reconheça ou não, né? Lá em Gálatas 4, versículo 5, ele vai dizer sobre isso. Eu queria só ler aqui Gálatas 4, versículo 5, que é uma passagem muito interessante. Olha só o que ele diz. Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha só que interessante, né? Isso. Então, o seu presente é que você é reconhecido verdadeiramente como filho de Deus pelo próprio Deus. Agora somos filhos de Deus, quer o mundo reconheça ou não. E o terceiro tempo aqui que ele traz é o tempo futuro, né? Muita gente diz assim: o meu futuro a Deus pertence, o meu futuro, Deus é quem sabe, eu não quero saber do meu futuro agora. O meu futuro ainda não se manifestou o que haveremos de ser no futuro. Porque o nosso futuro, ele foi escrito por Deus. Mas o nosso futuro, como eu sempre digo, ele vai depender da sua escolha. Nós escolhemos aquilo que nós queremos ser. Por isso que esse chamado livre-arbítrio por Deus é muito complicado, né? Porque tem muita gente que escolhe coisas erradas. Nosso futuro não se manifestou o que haveremos de ser. Não sabemos tudo sobre o nosso futuro, mas 3 coisas temos certeza. 3 coisas nós temos certeza no nosso futuro. A primeira coisa é que Jesus voltará ou aparecerá de forma visível e gloriosa. Jesus voltará ou aparecerá de forma visível e gloriosa, depois o veremos como ele é e finalmente seremos semelhantes a ele. Ou seja, Jesus voltará ou aparecerá de forma visível e gloriosa. O segundo, veremos como ele é, face a face, e seremos semelhantes a ele. Ou seja, por que nós seremos semelhantes a Jesus? Olha só, me entenda bem. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ou aparecerá de forma... Jesus voltará ou aparecerá de forma visível e gloriosa. Veremos como ele é. E finalmente seremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes a ele porque o nosso corpo, esse corpo, essa matéria, né, que foi feita pelo próprio Deus, do pó ela veio, ao pó ela voltará. Entendeu? Ninguém vai ficar para semente. Você vai receber um corpo glorioso. Você vai receber um corpo espiritual. Você vai receber algo que Deus está preparando para você. Deus está preparando para cada um de nós algo muito bonito e muito bacana para cada um de nós. Eu não consigo imaginar como será o céu. Eu não consigo imaginar a glória que será o céu, né? E nós andarmos em ruas de ouro, e nós vermos Deus face a face, a Jesus face a face. E quem tem essa certeza ou esperança deve buscar uma vida de pureza e de santificação, né? Lá em 1 João, no versículo 3, desse texto que nós lemos do capítulo 3, ele vai dizer exatamente isso, né? E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Nós devemos também ser puros, porque santificação, queridos, vem da palavra santo. E Jesus, ele diz: sede santos porque eu sou santo. Nós precisamos ser santos todos os dias. Nós precisamos ter essa santificação todos os dias. A segunda marca de espiritualidade que
que nós identificamos aqui. A primeira foi: o Filho de Deus está em processo de santificação e você tem que se santificar todos os dias. É que o Filho de Deus não vive pecando ou na prática habitual do pecado. Porque aquele que vive pecando ou na prática habitual do pecado nunca viu a Deus. O verdadeiro Filho de Deus, ele foi liberto da escravidão do pecado. A partir do momento, lembra a questão de Nicodemos, né? Lá de João 3, o que Jesus falou para ele? Olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nascer de novo para quê? Para que você possa ver as maravilhas do Deus eterno. Você precisa nascer da água e do Espírito. Eu lembro até de uma música antiga que o pessoal da Igreja do Paraíso cantava quando eu ainda era da Igreja do Baldeador, né? Que se chamava assim: oh, tem que nascer da água, oh, tem que nascer de Deus, oh, tem que nascer da água e do Espírito de Deus, tem que nascer do Senhor. E assim a gente ia cantando, mas será que verdadeiramente nós já nascemos da água e do Espírito de Deus? Será que verdadeiramente nós já deixamos essa prática do pecado para trás? Não é dizer que você não vai pecar nunca mais. Nós pecamos todos os dias, mas nós temos um advogado que ele está à direita do Pai, que se chama Jesus Cristo, que ele intercede por nós todos os dias para que os nossos pecados sejam perdoados todos os dias. Ele não pode viver mais pecando. Nós não podemos viver mais pecando de forma deliberada, né? Porque tem gente que acha que eu já aceitei a Jesus, já fui batizado e tal, né? E já fui salvo. Então eu posso pecar à vontade, porque ele vai pegar aquele texto que Paulo fala, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Só que você tem que fugir do mal e da aparência do mal. Você tem que fugir do pecado. Você tem que deixar o pecado para trás. As suas práticas, né, não podem ser vividas mais, porque você agora é um filho de Deus. E o filho de Deus não vive pecando ou na prática habitual do pecado. O pecado na sua vida, queridos, na sua vida passa a ser algo que não traz mais prazer ou satisfação. João usa fortes argumentos aqui, espirituais, para provar que um crente não deve viver na prática constante do pecado. E aí eu queria trazer para vocês, olha só. O primeiro, não devemos pecar porque Jesus morreu pelos nossos pecados e destruiu as obras do diabo. Ou seja, aquilo que você era, você não é mais. Aquilo que você foi, você tem que deixar para trás. Aquilo que você praticava, você não pratique mais. E o segundo que ele traz aqui é que não devemos pecar porque o Espírito Santo de Deus habita em nós para nos capacitar a vencer as tentações. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. E todas as vezes que você peca, o Espírito Santo de Deus te dá um alerta e te diz assim: você está errado, cara. Você tem que se consertar. Você não pode mais viver nessa prática de pecado. Você precisa, a partir do momento agora, viver dentro da vontade de Deus. Isso está lá em 1 João 3, versículo 9, versículo 10 e versículo 24. Olha só o que ele diz no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. No versículo 10 ele vai dizer assim: nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. E no versículo 24 ele vai dizer assim, olha: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, nós não devemos pecar porque o Espírito Santo de Deus habita em nós para nos capacitar e vencer as nossas tentações. O terceiro ponto que ele traz aqui é que não devemos pecar por causa da nossa condição espiritual. E qual é essa condição espiritual? Somos filhos de Deus e não filhos do diabo. Você é filho de Deus ou filho do diabo?
Se você é filho do diabo, você vai continuar pecando. Mas se você é filho de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te incomodar todos os dias. Olha, você precisa se consertar, você não pode mais ir por essa prática. Por mais que você peque, por mais que você erre, você vai ser incomodado pelo Espírito Santo de Deus todos os dias a dobrar o seu joelho, a pedir a Deus perdão pelo seu pecado todos os dias da sua vida. Lá no versículo 8 ao versículo 10 ele vai falar sobre isso. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O quarto ponto que ele traz aqui: não devemos pecar por causa do nosso caráter. E caráter é uma coisa que, infelizmente, nos dias de hoje, no mundo de hoje, nós precisamos ter. As pessoas que não têm, elas estão fadadas ao fracasso, né? Nós não devemos pecar por causa do nosso caráter. O justo pratica a justiça. Lembre-se que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos o caráter. Por mais que isso venha doer o nosso ego, por mais que isso venha doer aqui dentro, por mais que isso muitas vezes venha transgredir muitas coisas que nós pensamos, nós precisamos pensar o seguinte: em primeiro lugar, nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos caráter. Nós precisamos ter caráter, porque o justo, ele pratica a justiça. No versículo 7 ele vai falar sobre isso. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E ele está falando de Jesus. Deus é justo. Eu costumo dizer que muitas vezes Deus não é vingativo. Deus é justo. E aí no versículo 9 de 1 João, ele vai dizer assim, olha, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de quantos pecados? Perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto é muito interessante, que eu gosto muito dele, né? Porque eu também peco, todos nós pecamos. E Jesus é justo. Deus é justo e Jesus é justo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E os filhos devem viver praticando a justiça. Deus é justo, Jesus é justo, e nós precisamos viver praticando a justiça. Nós precisamos ter caráter. Nós não podemos deixar que o pecado tome conta da nossa vida. Nós precisamos fugir do pecado, das tentações do pecado. Eles vão aparecer todos os dias na sua frente. Ele vai aparecer a todo momento na sua frente, seja ele de qualquer forma, porque todos nós temos uma fraqueza. E essa fraqueza, muitas vezes, ela é jogada dentro do nosso consciente, né? As tentações são jogadas dentro do nosso consciente para que nós possamos pecar, para que nós possamos errar, para que nós possamos sair da linha e esquecer que nós somos filhos de Deus e viver a prática do pecado. O terceiro ponto que eu quero trazer da marca espiritual que identifica um verdadeiro filho de Deus é que o filho de Deus ama a seu irmão. Olha só que coisa interessante. Nós vimos que o filho de Deus está em processo de santificação. Nós precisamos ser santos. O filho de Deus não vive pecando ou na prática habitual de pecado. E o filho de Deus ama a seu irmão. João aqui inicia relembrando o mandamento que Jesus nos deixou. Em 1 João capítulo 3, versículo 11, que nós lemos, ele vai dizer assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Isso é forte. Nos amemos uns aos outros. Amar ao irmão é uma questão de vida ou de morte.
Amar ao irmão não é só nos momentos de alegria. O verdadeiro filho de Deus ama seu irmão. O verdadeiro filho de Deus ama aquele que é necessitado. O verdadeiro filho de Deus ama aquele que ele anda junto. O verdadeiro filho de Deus ama aquele que pisa no teu calo. E existem 4 níveis de relacionamento aqui. O primeiro, homicídio. Quem ama não mata. E às vezes a gente pensa assim, matar é uma coisa que eu vou pegar uma arma, vou pegar uma faca, vou pegar um porrete, vou pegar uma barra de ferro, vou acabar com o cara. Não. Amar aqui, não matar aqui, às vezes você pode matar uma pessoa através de uma palavra. E aí no versículo 11 e 12, ele vai dizer assim, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Às vezes nós matamos ao nosso irmão, matamos ao nosso amigo, matamos aquela pessoa que está ao nosso lado, que é o nosso irmão, né? Apenas com palavras que nós proferimos, apenas com palavras que nós jogamos para ele que não são legais. E muitas vezes nós não nos arrependemos das palavras que nós proferimos. Quem recebe não esquece. Quem muitas das vezes profere essas palavras, ela pode até esquecer. Mas quem recebe fica magoado. Então nós devemos tomar muito cuidado com essa questão. O homicídio, muitas vezes, ele não está ligado a uma arma letal, mas ela muitas vezes está ligado a uma língua que não cabe dentro da nossa boca. Nós precisamos, como filhos de Deus, amar o nosso irmão e não fazer como Caim, que teve inveja do seu irmão, e porque Deus se agradou mais da oferta do seu irmão, e ele foi lá e matou o seu irmão. Nós não precisamos ter inveja da outra pessoa. Nós não precisamos ter inveja do outro irmão, porque ele conseguiu isso ou aquilo. Nós precisamos, muito pelo contrário, ficarmos felizes porque aquele irmão, porque aquele amigo conseguiu algo que ele estava procurando, que ele lutou para aquilo. E às vezes nós temos inveja e nós queremos aquilo que o nosso irmão, que o nosso amigo quer. O segundo ponto aqui, o segundo nível que ele traz de relacionamento é o ódio. E esse ódio, quem ama não odeia, né? E lá no versículo 13 até o versículo 15 do texto que nós lemos, ele vai dizer assim: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. É uma coisa muito chata quando a gente fala assim sobre ódio, né? Eu odeio aquele irmão, eu odeio aquele fulano, eu odeio fulano. É uma palavra muito forte para você que é filho de Deus. Você que se diz filho de Deus, e agora você está dizendo assim: eu odeio aquele irmão, eu odeio aquela pessoa. Nós não podemos guardar rancor dentro do nosso coração, independente das coisas que venham contra nós, né? Às vezes você pode ficar até chateado naquele momento, mas guardar ódio, isso só vai trazer doença para o seu coração, para a sua vida, né? Eu costumo dizer que o ódio muitas vezes ele traz até câncer para a sua vida. O ódio muitas vezes ele traz doenças
que vão ceifar a sua própria vida, e a outra pessoa vai ficar, né, tranquila, porque muitas vezes a outra pessoa ela não guarda nada daquilo que você está sentindo, mas você pode dissipar isso da sua vida, você pode tirar isso da sua vida. Nós devemos amar sempre, sim, né? Nós devemos colocar o amor acima de todas as coisas, colocar o amor acima do ódio, colocar o amor acima do homicídio, colocar o amor também acima da indiferença, que é o terceiro ponto que nós vamos ver aqui, que é esse nível, o terceiro nível aqui, vai falar sobre a indiferença. E aí no versículo 16 e 17, ele vai dizer assim: quem ama não é indiferente à necessidade do outro. Olha só que coisa interessante, parece até que a gente está vivendo, parece até que João estava vendo o que nós estamos vivendo aqui hoje, né, nos nossos dias. Quem ama não é indiferente à necessidade do outro. Nós precisamos amar o outro. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Caramba, só pancada, né? Se eu tenho recurso, né, vamos trazer para os nossos dias atuais, né? Nós estamos vivendo dias terríveis. Graças a Deus, a maioria de nós não está tendo necessidade de recorrer a uma bolsa de compra, a algo que de repente está faltando dentro da sua casa. Mas existem pessoas que nós conhecemos, irmãos que nós conhecemos, que estão passando por essas necessidades. Pessoas que muitas vezes nós não conhecemos pessoalmente, mas nós sabemos que está passando por uma necessidade. E milhares de pessoas, muitas pessoas, pelo que a gente tem visto, estão se compadecendo dessas pessoas, ou seja, estão exercitando a questão do amor, e estão tirando um pouquinho daquilo que eles têm como recurso deste mundo, para poder beneficiar com alguma coisa e dar de comer, dar de beber, né, para essas pessoas que estão mais necessitadas. Mas muitas vezes a nossa indiferença não mostra verdadeiramente que somos filhos de Deus. E o filho de Deus, ele ama o seu irmão. E amando o seu irmão, ele não age de forma indiferente. Ele não age de forma como se ele tivesse ódio. Ele não ama de forma que ele precise matar a outra pessoa, mesmo que seja com a língua. E o quarto nível aqui que ele traz para cada um de nós é que eu preciso ter o amor cristão. E o amor cristão, né, tudo já diz, amor de Cristo. Amor como Cristo, amar como Cristo amou. Quem ama faz pelo outro. Né? Lá em 1 João 3,18 vai dizer assim: filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Porque tem muita gente, irmãos, que ama só de palavra. Não, eu te amo, né? Fala muita coisa, dá tapinha nas costas, mas na hora de fato e de verdade é complicado. Na hora de ajudar, na hora de consolar, na hora de dizer assim: olha, tô junto para o que der e vier, estamos juntos naquilo que Deus nos ensinou, porque somos filhos de Deus, olha, estamos juntos e vou te ajudar. Mas aí João está nos alertando aqui: filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E amar de fato e de verdade é ser verdadeiramente, é praticar verdadeiramente o amor de Cristo. Porque Jesus, quando passou por esta terra, Jesus, quando esteve aqui, né, nos seus 33 anos, nos seus 3 anos de ministério, ele amava de fato e de verdade, e não simplesmente de palavras. Então nós precisamos amar como Cristo amou, amor de cristão. Nós precisamos amar com
não amar com indiferença, mas amar de fato e de verdade. Nós não podemos amar com o nosso ódio no nosso coração e nem amar e matar a pessoa, mas nós precisamos amar de fato e de verdade. Nós precisamos colocar no nosso coração que nós não podemos ser homicidas, nós não podemos ter ódio no nosso coração, indiferença. Nós precisamos amar como Cristo amou. Quando amamos e praticamos o nosso amor, queridos, pelos irmãos, nós recebemos 3 benefícios espirituais. Quais são esses benefícios espirituais? Para a gente poder terminar. Em primeiro lugar, eu recebo a paz ou a tranquilidade de coração. Lá no versículo 19, versículo 20, ele vai falar sobre isso. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então eu preciso ter paz ou tranquilidade no meu coração para ser um verdadeiro filho de Deus, para ter um processo de santificação, para fugir das práticas do pecado, para que eu possa ser o filho de Deus que ama a seu irmão. Eu preciso ter verdadeiramente paz e tranquilidade no meu coração. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui, de benefícios espirituais que nos trazem quando nós praticamos o amor pelos nossos irmãos, é que nós temos respostas às nossas orações. E aí ele vai falar lá no versículo 21 e no versículo 22. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha só que coisa interessante. Se você se santificar, se você fugir das práticas do pecado, se você, como filho de Deus, amar o seu irmão, Deus ouve as suas orações. Ele ouve as suas orações porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o terceiro e último ponto que eu quero trazer como benefício espiritual para a sua vida é que a permanência ou estabilidade espiritual. Lá em 1 João 3, no versículo 23 e 24 que nós lemos, ele vai dizer assim: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. E aí eu quero grifar e destacar a segunda parte desse versículo, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Aquele que guarda os seus mandamentos. Quais são os seus mandamentos? Nós precisamos ser filhos de Deus, precisamos passar pelo processo de santificação, fugir das práticas de pecado e amar o nosso irmão. Deus permanece em cada um de nós. Eu costumo dizer, se nós conseguirmos cumprir os mandamentos de Deus, que são 2, que Jesus simplificou os 10 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, nós podemos fazer tudo isso que nós estamos propensos a fazer. Amar a Deus acima de todas as coisas, acima da sua família, acima dos seus negócios, acima de tudo, amar a Deus. Porque Deus é o dono da nossa vida. É Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos dá a saúde, é Ele que abre os nossos olhos todos os dias, é Ele que nos concede a vitória todos os dias, é Ele que coloca o amor todos os dias em nosso coração, é Ele que nos coloca o Espírito Santo que habita em nós,
É Ele que nos dá a salvação, foi Ele que nos tirou do pecado, foi Ele que nos tirou do lamaçal, foi Ele que vai nos levar para a vida eterna para morar com Ele. E amar ao nosso irmão como a nós mesmos. Amar o nosso irmão não é só no momento de bonança. Amar o nosso irmão não é só naquele momento do churrasco. Amar o nosso irmão não é só naquele momento de alegria que tem a festa na igreja ou a festa na sua casa que você chama o seu irmão e se alegra com ele. Amar o seu irmão são nos momentos tristes também. São nos momentos de dificuldade. São nos momentos que ele mais precisa. Amar o seu irmão é estar junto com ele todos os dias. Amar o seu irmão não é virar as costas para ele e simplesmente achar que está tudo bom. Amar o seu irmão é ouvir o seu irmão e ouvir que você muitas vezes também está errado. E falar muitas vezes também que o seu irmão está errado. Porque o verdadeiro amigo é aquele que diz a verdade para o seu amigo. Então, queridos, nós aprendemos hoje que os filhos de Deus, eles precisam passar por um processo de renovação, ou seja, um processo de cura, um processo para ser filho de Deus. Eu preciso nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito não é nascer da carne, porque tudo que é carne e tudo que é espírito é espírito. Eu preciso passar por um processo de santificação. Eu preciso viver fugindo do pecado e da prática habitual do pecado. E eu preciso ser o filho de Deus que ama o meu irmão todos os dias. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar renovando a cada dia a sua vida, que Deus possa estar contemplando você como filho de Deus, e você possa estar a cada dia fazendo com que você possa estar se santificando em Deus, possa estar fugindo do pecado, que ele chega diante de você todos os dias, querendo ou não, ele vai chegar de alguma forma, e você possa estar amando ao seu irmão como filho de Deus a cada dia. Amém? Deus possa estar abençoando as nossas vidas. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta manhã. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos ensina que somos filhos de Deus, mas para sermos filhos de Deus, nós temos que ser diferentes. Diferentes das práticas do mundo, diferentes dos prazeres do mundo. Nós precisamos ser verdadeiramente filhos de Deus, fazendo com que nós possamos estar fugindo do pecado, da aparência do mal. Nós possamos estar nos santificando e possamos estar, principalmente, acima de tudo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Amar o meu irmão, ó Pai, não significa simplesmente que eu tenha que estar, ó Pai, dentro da casa do meu irmão todos os dias, mas amar o meu irmão, eu preciso, ó Pai, simplesmente amar a ele de fato e de verdade, ver com ele o que ele está precisando, dar o apoio necessário a ele, não só nos momentos de alegria, mas também nos momentos de maior necessidade que o meu irmão aparece. Senhor, que nós possamos fazer como a igreja primitiva, de casa em casa, vendo a necessidade, repartindo o pão, e possamos, ó Pai, estar repartindo também, ó Pai, aquilo que nós temos aqui nesta terra. Sei que muitas vezes não temos nada, mas temos, ó Pai, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por esses irmãos que estão aqui comigo, que o Senhor possa continuar abençoando a cada um deles, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, que Deus possa estar contemplando a cada dia a vida de vocês, que vocês possam estar santificando todos os dias, fugindo da prática do pecado e possam estar amando o seu irmão todos os dias, ajudando uns aos outros na melhor medida possível, com toda a responsabilidade nos dias de hoje. A gente sabe que é complicado, né? A gente sair de casa, mas aqueles que podem, saia com
com temperança, saia com responsabilidade, somente o necessário, mas que você possa também estar abençoando a cada dia o Senhor, possa estar abençoando a cada dia a tua família, a tua casa, né? Nós temos aniversariante aí hoje, né? A Melissa não, a esposa do Vitor, né? Deus possa estar abençoando a sua vida. Olha, eu quero fazer um convite para você, né? Eu não vou falar o nome de todo mundo que está na telinha, mas que hoje à noite, às 7 horas da noite, nós teremos o nosso culto online, né? Por enquanto, nós estamos online ainda, mas em breve nós estaremos lá na igreja para proclamar o Evangelho de Cristo para todas as pessoas. Ok? Hoje à noite, se programe, 7 horas da noite, né? Nós possamos estar juntos, nós possamos cultuar ao Senhor para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe, né? Daqui a pouco alguns vão terminar, daqui a pouco eu vou terminar o meu jejum também e vou tomar o meu café, almoçar, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e um domingo abençoado. E eu espero vocês logo mais à noite, aqui às 7 horas da noite, nós possamos estar louvando ao Senhor com música, com muita coisa boa. Há uma palavra abençoada na presença do Senhor. Amém. Deus abençoe aí, Maurício, tá? Deus abençoe aí com a Diana e com o Miguel, tá bom? Amém.